Eu falo com Luiz Gonçalves, Luizinho, presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores do Estado de São Paulo. Luiz, neste momento, o grande debate do sindicalismo é a respeito das reformas trabalhista e da reforma previdenciária. Como é que está a posição da nova Central perante as reformas que são agressivas contra os trabalhadores? E dizer a você, João, que a nova Central está preocupadíssima, entendeu? Muito preocupada. Haja visto que nós, agora, recentemente, chamamos uma plenária das entidades filiadas no Estado de São Paulo, teve lá 68 entidades das 200 que nós temos aqui em São Paulo, mais de 200 companheiros compareceram às palestras da reforma trabalhista e previdenciária, e a posição lá foi que temos que estar mobilizados e nos enganjarmos efetivamente, agora na segunda quinzena de março, para o Dia Nacional de Paralisação, que está proposto por todas as centrais, para efetivamente a gente botar esses parlamentares, o Congresso Nacional, o Senado, os deputados federais, entendeu? De sobreaviso, que nós, a classe trabalhadora, está atenta e que eles não serão reconduzidos na próxima eleição de 2018, caso votem essa reforma do jeito que está posta, da reforma trabalhista e previdenciária. Então, a nossa preocupação está muito grande. Além de que, depois da plenária estadual que nós fizemos aqui, que foi em Ibiúna, né, no clube de campo lá do Sindicato das Cargas de São Paulo, que eu quero aproveitar o ensejo, inclusive, para agradecer ao companheiro Natal e à sua diretoria por ter cedido graciosamente, sem um centavo de aluguel, o espaço maravilhoso lá, que deu para fazer um ótimo debate com as entidades filiadas, rumo ao enfrentamento que nós vamos ter que fazer contra esses ataques todos, né? E agora, 7 e 8, passado, tivemos a reunião de todas as estaduais do Brasil, mais o Conselho Deliberativo da Nacional, lá convocado pelo presidente Calixto e toda a sua executiva, para discutir o mesmo assunto, e lá foi firmada posição de que amanhã estaremos junto com a OAB, entendeu, protocolando um projeto substitutivo, pois não concordamos com o projeto encaminhado pelo governo Temer, às seclas, né, do Congresso Nacional. Luizinho, o governo não vai retirar o projeto dele de reforma da Previdência, porque é um projeto encomendado pelo grande capital, sobretudo pelos bancos, que têm interesse em pegar, digamos, a parte mais gorda, a parte mais nobre daquilo que é de previdência, de benefício, etc. Na verdade, é um sinal de privatização. Bem, se o governo não retira, o movimento sindical tem dois caminhos. É o caminho de apresentar emendas ou se apoiar num projeto alternativo como esse da OAB. Você acha que qual é o caminho mais viável? Ou pode fazer duas coisas ao mesmo tempo? Em nossa opinião, que nós analisamos lá 7 e 8 na reunião nacional, foi exatamente isso. Nós vamos efetivamente hipotecar absoluto apoio ao substitutivo da OAB, mas caso a gente não consiga efetivamente emplacar, em virtude do comprometimento do Congresso Nacional com o grande capital internacional e com os banqueiros, nós vamos aproveitar esse substitutivo e transformar ele em emendas, em muitas emendas, no sentido de ganhar tempo para a gente poder efetivamente impedir de que tenha vamos dizer, essa derrota para a classe trabalhadora e para o movimento sindical, porque não é só a questão da reforma trabalhista e previdenciária que prejudica o conjunto da classe trabalhadora, ele também é um ataque à organização, à estrutura sindical brasileira, na verdade. Então, o projeto da reforma trabalhista, ele já mata dois coelhos numa paulada só. Tanto acaba com os direitos todos conquistados pela classe trabalhadora, como liquida completamente a estrutura sindical brasileira. Luizinho, nós estamos falando das ações na cúpula do movimento sindical, nas lideranças do movimento e também na cúpula política, porque você vai tratar com os partidos, com a liderança dos partidos, na Câmara, no Senado, e fazer aquelas visitas, aquele corpo a corpo, que é uma coisa já tradicional, que o movimento sindical sabe fazer muito bem.
Agora, como é que faz com relação à base? Eu te pergunto, o motorista, o cobrador, o metroviário, o bancário, o químico, o metalúrgico, o vigilante, o trabalhador do setor têxtil, da confecção, será que esse povo todo já caiu a ficha da gravidade da reforma ou está faltando chegar mais informação para a base trabalhadora? Foi um dos temas que nós debatemos tanto em Ibiúna, aqui com os sindicatos estaduais de São Paulo, como lá na reunião em Brasília, que precisa efetivamente intensificar a questão do esclarecimento para os trabalhadores de toda a base sindical. Então, ficou lá de orientar todas as entidades sindicais a fazerem panfletos curtos, com bastante esclarecimento, de forma bem objetiva, para que o trabalhador entenda o que está acontecendo no Congresso Nacional e com as propostas de governo, que não tem nada a ver com a propaganda que rola nos grandes meios de comunicação, entendeu? Que precisa fazer a reforma, porque a Previdência é deficitária. Então, nós precisamos esclarecer, e foi lá orientado que todas as entidades, nos seus jornaizinhos, e aquele que não tem um jornal periódico, permanente, faça panfletos para a sua base, esclarecendo os riscos que é essa proposta do governo querendo acabar com o déficit que não existe na Previdência Social. Na verdade, o que o governo precisa fazer é cobrar os depositários infiéis e acabar com as benesses, por exemplo, do agronegócio. Diz que agora tudo é agro, e tem que fazer o agronegócio pagar imposto e pagar a Previdência Social. É isso que tem que ser feito. Luizinho, as centrais têm se reunido, têm feito seminários. Houve um seminário recente aqui no Sindicato dos Padeiros de São Paulo, com o DIAP, com o DIEESE, até o IT esteve lá, de debater o conteúdo das reformas. Eu quero crer que, a essa altura dos acontecimentos, ninguém mais tenha dúvida sobre a gravidade da reforma, sobre o grau de agressividade contra os direitos. Muito bem. Mas não é só a reforma da Previdência, existe também a reforma trabalhista que você citou, que ela é reforma trabalhista / sindical. Ela mata dois coelhos com uma paulada só, para usar aqui uma expressão politicamente incorreta. Hoje em dia não pode mais falar isso, hein? Aliás, pouca coisa pode falar hoje em dia. Bom, muito bem. Então, nós temos as centrais fazendo as reuniões, geralmente fazem reuniões com o DIESE, lá na sede do DIESE, tem o seminário das centrais, cada central sindical faz a sua mobilização, esclarecimento com seus quadros, os sindicatos procuram esclarecer as categorias, tudo isso visa um acúmulo. O acúmulo é para fazer um Dia Nacional de Paralisações em março. Então, eu queria saber se isso está em andamento, se você acha que já estamos produzindo algum acúmulo, e qual a expectativa sua, enquanto dirigente experiente, e também da nova central, quanto a essa eventual paralisação. Sim, efetivamente nós estamos fazendo um esforço excomunal nesse sentido. Então, a plenária de Ibiúna, ela já veio no sentido de conscientizar os trabalhadores, os sindicalistas filiados, que têm que mobilizar a sua base para se envolver. Por isso que nós falamos do panfletinho, curto, grosso, bem objetivo, falando dos prejuízos que o trabalhador na base vai sofrer. Inclusive, a gente alertando até os aposentados, porque tem companheiro que ele aposentou, mas ele continua na ativa e ele acha que essa reforma não vai atingi-lo. E nós temos que mostrar para ele que ele também será atingido, porque passando a reforma como o governo quer dizer, ele, ao morrer, a pensão para a sua viúva não vai ser mais essa da atualidade. A viúva dele vai passar a receber bem menos. Então, ataca todo mundo, ataca quem já está aposentado, quem está próximo da aposentadoria, e os jovens, então, que entrarem agora, talvez um dia consiga se aposentar, porque só depois de 70 é que irão se aposentar, pela proposta do governo. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito grande no sentido de mostrar para a nossa base social toda, e todas as centrais estão fazendo isso, que tem que estar efetivamente enganjado no movimento, na luta e no Dia Nacional de Paralisação, que deverá ser na segunda quinzena de março. Ô Luiz, nós estamos numa temporada de notícia muito ruim para os trabalhadores e para o movimento sindical. Se pegar a manchete do Estadão hoje, você verá o fechamento de centenas, milhares de lojas e o corte também brutal
de empregos. Então, o desemprego é um problema avassalador hoje na base trabalhadora. Mas, além de tudo isso, quer dizer, do problema real do desemprego, da roxa salarial, dos acordos que reduzem o salário, da recontratação com 30% a 40% a menos do que ganhava o trabalhador demitido, também tem o projeto da terceirização. Eu queria que você voltasse a falar para as pessoas que nos acompanham dos problemas que a terceirização, nos moldes em que foi aprovado aquele PL 4.330, pelo Eduardo Cunha, a toque de caixa, o que isso representará para os trabalhadores também e como é que o movimento sindical tem se posicionado a respeito da terceirização. Olha, Franzinha, a questão da terceirização é uma questão que não é atual. Então, o movimento sindical já vem de há muitos anos brigando contra essa questão da terceirização, que a gente tem percebido já de longa data que todo esse processo de terceirização, como está, sem alteração das regras, ele já era muito prejudicial. Então, a gente já percebia a questão das portarias de fábrica, de garagem, a segurança das lojas do comércio e tal. A gente sempre percebeu que os trabalhadores contratados para essas funções no regime de terceirização tinham uma condição absolutamente diferenciada dos trabalhadores da atividade fim, ou do comércio, ou da indústria, ou do transporte. Então, a gente já percebeu o seguinte, então a gente tinha que fazer duas brigas juntas, brigar pela situação dos trabalhadores nas convenções coletivas que a gente representava e também exigir que os terceirizados tinham uma condição igual, semelhante, do ponto de vista de jornada, do ponto de vista de ticket de refeição, intervalo para refeição, descanso semanal e por aí afora. Tudo isso a gente já vinha numa luta danada, cruel e tal, e, de repente, nós fomos pegos de surpresa com o 4330, que ele vem aprofundar. Quer dizer, essa situação que já era difícil de estar levando da forma como estava, quer dizer, pelo projeto 4330, então, é terra arrasada. O objetivo, realmente, é desregulamentar tudo, é rasgar todas as convenções coletivas de trabalho, é produzir um desfacelamento total da unidade dos trabalhadores, entendeu? Então, ele vem, na verdade, esse projeto é criar essa situação de uma concorrência muito grande de trabalhador contra trabalhador para conseguir uma vaga, um empreguinho numa situação absolutamente precária, precarizado completamente. Então, um motorista, por exemplo, vai deixar de ser um motorista de uma empresa de ônibus para ser um motorista de uma empresa de contratação de mão de obra para prestar serviço naquela empresa por uma condição muito abaixo daquela que está na convenção coletiva da categoria majoritária. Então, é terra arrasada, é por isso que nós precisamos estar vigilantes, porque não é só, Fanzinho, a questão da reforma trabalhista e da Previdência, e tem uma série de outros projetos que correm particularmente nas comissões e no Congresso Nacional. Então, se eles não conseguirem fazer uma reforma do projeto inteiro, tem outros 50 e tantos projetos que acabam com a organização sindical e acaba com a jornada de trabalho, que são jornadas por hora, por meio período, por semana, que acaba com o descanso semanal remunerado, que acaba com a série, esse negócio de parcelar as férias é um negócio medonho. É verdade que, às vezes, uma situação de dificuldade, a gente percebe que tem trabalhador que vai lá e faz um negócio, pega lá 10, 15 dias e pega uma parte em dinheiro. Mas isso é pontualmente, é um outro caso, que a filha vai casar, o filho vai casar, precisa aumentar um cômodo no fundo do quintal e tal. Não é regra, como eles estão querendo estabelecer agora, de parcelar as férias em 3 vezes. É para acabar com as férias mesmo, para que o trabalhador não tenha mais condição de ter férias. É um absurdo.